eu queria que, nesse momento, você projetasse, você imaginasse, faltam 31 dias. Se contarmos a partir do dia de amanhã, 30 dias, para mais uma virada de ano. E toda virada de ano é uma virada de ciclo. Toda virada de ano é um tempo de revermos aquilo que precisamos fazer, a maneira pela qual precisamos agir na nossa vida, as metas que precisamos estabelecer. Dizem que os votos do novo ano muitas vezes não funcionam, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que coisas novas e grandes vão acontecer, que estruturas serão mudadas, que histórias serão mudadas, a partir da decisão que você vai tomar hoje aqui nesse lugar, hoje aqui nesse ambiente, porque Deus está soprando um novo vento sobre a sua vida. Mas para isso, eu preciso estar disponível a cumprir o propósito de Deus, cumprir a vontade do Senhor, cumprir aquilo que Jesus espera para a minha vida. Por isso eu queria te dar 30 segundos, a começar agora, e queria que você fizesse uma oração a Deus, naquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Talvez os desafios que você ainda tenha para esse ano de 2024, mas que Deus vai mudar na sua história. É você e Deus, você e o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, disponíveis a ouvir a Tua voz, disponíveis a sermos ministrados pelo Senhor. Por isso, vem com o peso da Tua glória sobre a nossa vida, e que haja transformação, que haja graça, que haja poder nesse altar, nessa noite. É o que oramos a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite, já pode colocar na tela aí, é o seguinte: qual é o seu problema? Você pode sacudir o irmão que está do seu lado e perguntar isso para ele. Meu irmão, pega assim, ó, quem está de terno, né? Pega pelo colarinho e fala assim: qual é o teu problema? Aleluia! Qual a dificuldade? Qual o problema, meu irmão? Deixa eu te falar algumas coisas importantes. Muitas vezes, nós olhamos o mundo e pensamos: ah, pastor, mas se eu tivesse... Tem aquele irmão lá de Florânia, né? Fazendo reflexão do dia. Ah, se eu puder... E a gente começa a falar como se o si, ele fosse uma verdade verdadeira na nossa vida. Onde a gente imagina um quadro diferente, onde passa pela nossa vida, pela nossa escolha, mudar determinados aspectos da nossa história. Deixa eu te contar uma historinha. Pensa aqui comigo, reflete aqui comigo, ó. Um mundo hipotético, tá? Um mundo hipotético. Tá chegando a mega da virada, misericórdia. Final do ano. Imagina se todo mundo, todo habitante da Terra, mais de 7 bilhões de pessoas, ganhasse R$1 milhão e se tornasse milionário. Ia ser bom ou não, gente? Sim ou não? R$1 milhão. Ou vamos botar uma moeda mais forte? $1 milhão. Que aí, né, melhora o trem. Mas se a gente pensar, só pensa comigo, é hipotético isso aqui. O que você acha que aconteceria com os pobres e o que você acha que aconteceria com os ricos? Os pobres, com $1 milhão na mão, eles manteriam a riqueza ou será que eles voltariam para a pobreza? Eu acho que em linhas gerais todo mundo concorda, né? Existiriam aqueles que talvez romperiam aquela barreira e que conseguiriam avançar, mas talvez na sua maioria eles voltariam à dificuldade. E talvez o rico, ele se tornaria mais rico ou alguns perderiam também. O que eu quero dizer com isso?
que o problema, de fato, ele não está no dinheiro. Diga isso para o seu vizinho. O problema não está no dinheiro. Mas o problema está na maneira que nós administramos o recurso que recebemos na nossa vida. Quantos entendem isso? Amém? Existe um dado aqui da Confederação Nacional de Comércio e Bens, Serviço e Turismo, CNC. Dados de maio de 2024. Pode colocar aí na tela? Pode passar. Vamos lá. Primeiro dado. 78,8% dos brasileiros se encontram endividados no dia de hoje. 68% dos brasileiros jogam em algum tipo de jogo de azar. E aí você pode colocar loteria, bingo, rifa, jogo do tigrinho, bets. 68%. 30% dos evangélicos brasileiros assinalaram que jogam constantemente nas bets ou no jogo do tigrinho. 1/3. Se nós temos 120 pessoas aqui, quer dizer que 40 pessoas aqui presentes jogam. Olha assim para o seu vizinho e diga assim para ele: não seja você. Não seja você, meu irmão. Faça isso não. São dados reais, gente. Dados reais da nossa história. E às vezes a gente está olhando pelo viés errado. Nós estamos pensando assim: mas veja bem, pastor, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quando na verdade, qual é o nosso problema? Talvez seja uma má gestão, uma má administração, a maneira pela qual nós olhamos o dinheiro, e o dinheiro é espiritual. Eu preciso me posicionar de uma maneira diferente, eu preciso entender a dor do mundo, eu preciso entender aquilo que Jesus espera da minha vida para ser um agente de Deus, um agente de milagre, um agente de prosperidade numa terra que carece do Senhor. Existem alguns problemas que o mundo enfrenta hoje, como pobreza, desigualdade social, conflitos e guerras, crise de saúde, crise educacional. São vários. E uns pensam que é a falta de oportunidade o problema que mais aflige o mundo. Ou quem sabe alguém diga assim: não, pastor, é a minha incapacidade. É a dificuldade que eu tenho de gerir, de fazer alguma coisa. Eu não sou tão inteligente. Eu não dou certo com alguns trabalhos. Eu não consigo, eu não tenho aptidão para fazer determinada coisa. Mas eu quero te dizer hoje que o problema maior que a humanidade enfrenta é o problema da salvação da sua alma. E ela começa lá em Gênesis. Ela começa lá no Éden, quando o homem, ele deixa a vontade, ele deixa a soberania, ele deixa a palavra, ele deixa a obediência, ele deixa a adoração a Deus, para adorar o seu eu interior e a sua vontade. Eu quero ler com você um texto que se encontra em João, capítulo 9, verso 25. João, capítulo 9, verso 25. Eu vou estar lendo na NVI, que diz assim: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Irmãos, a vida, ela tem dois lados, essa eterna dicotomia entre dia e noite. É como uma moeda que possui dois lados, é como um jogo de futebol que acontece em dois tempos. Ontem eu experimentei, aleluia, o primeiro título do meu time de futebol, misericórdia, amado. Você tem que celebrar com o pastor, que era só derrota. Deixa eu falar para as meninas. Aleluia. Deixa eu falar para as meninas. Quer um caba bom para você casar? É um botafoguense, é um vascaíno. Se ele foi leal, cara, ao time, sofreu a vida toda, ele vai ser amém. Ele vai ser leal também. Aleluia. Então, é a história que é dividida
entre o antes e o depois de Cristo, a Bíblia possui 2 testamentos, as 2 vindas de Jesus, uma ainda por acontecer e a outra já foi. Assim é o testemunho do homem que encontramos nesse texto. Ele se divide entre o antes e o depois de Cristo. Por isso eu quero compartilhar 3 coisas com você nessa noite. A primeira delas, o encontro com Jesus foi um momento de transformação total na sua vida. Ele disse: eu era cego, eu era aquela pessoa esquecida pela sociedade, eu era aquela pessoa que muitos passavam ao redor, passavam perto de mim, mas não me enxergavam, não me viam. Talvez a história daquele cego seja a história da sua vida, a história da minha vida, que éramos pessoas desconhecidas, desencontradas, desengonçadas, mas um dia Jesus nos encontrou e mudou a nossa história, amém? Glória a Deus! Assim como ele, meu irmão, Maria Madalena pôde dizer: eu era possessa, mas Cristo me libertou. Assim como o cego, Zaqueu disse: eu era pecador e desonesto, mas Cristo me transformou. Mateus, que pôde fazer o mesmo que Zaqueu, dizendo a mesma coisa. Pedro, da mesma forma. O gadareno disse: eu era possesso, mas Cristo teve misericórdia de mim e me libertou. A mulher do fluxo de sangue: eu era doente, mas Cristo me curou. O paralítico em Betesda, Saulo de Tarso: Deus, ele continua mudando histórias e ele mudará a sua história nessa noite. É o que ele faz. Ele é especialista em pegar pessoas sem perspectiva, em pegar pessoas sem uma lógica de vida e dar sentido. Eu assisti essa semana e muita gente me manda meme no Instagram, né? Misericórdia, amado. E mandaram a Flor de Lis cantando The Voice da prisão. Vocês viram isso? The Voice, ela cantando. E os comentários, que assim como Clarice, eu sou viciado em ler comentário, não faça nunca isso, nunca comece. Aí eu fui ler os comentários, né? E a galera descendo a ripa. Descendo. E sabe o que pairou no meu coração? Que se Flor de Lis, que já dividiu um altar, que já serviu ao Senhor, que já liderou uma igreja, que já foi tema de filme, ela se prostrar e se arrepender verdadeiramente, ela vai entrar nesse rol do era eu, alguém que teve o seu passado, o seu presente e o seu futuro perdoado e transformado pelo Senhor, porque a graça de Deus pode alcançar a vida de qualquer um. Quem somos nós, meu irmão? Para julgarmos o outro, quem somos nós? Mas eu olho a graça de Deus alcançando e sendo instrumento para testemunhar a glória do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, se em primeiro lugar, nós acabamos de ver que é o nosso passado, nós trazemos para o presente que diz: agora eu vejo. O testemunho do homem era simples, mas não havia como negar a sua força. Você imagina alguém que era cego, alguém que era conhecidamente cego. A pessoa não chamava pelo nome. Ali vai fulano. Não, ali vai o cego, que está na beira do caminho. Ali vai o pedinte, ali vai a pessoa sem expressão, sem futuro. O testemunho dele era simples, mas de uma hora para outra, debaixo de uma palavra, debaixo do poder de Deus, ele começa a enxergar, meu irmão. Isso é um testemunho que glorifica o nome de Deus, onde quer que ele estivesse. Porque o encontro com Cristo, ele liberta, ele transforma, ele perdoa, ele cura, ele anima, ele restaura, ele reconcilia. E é só o encontro com ele, com a sua palavra, com o seu poder. E o mais impressionante isso é que Jesus, ele está disponível para nós o acessarmos nessa noite através da nossa fé. Amém? A pergunta do pastor Derlei foi tão pertinente, tão linda.
Quantos têm fé aqui nessa noite? E eu queria que você levantasse sua mão e dissesse assim: sou eu, pastor. Eu creio, eu tenho fé. Eu tenho fé para mudar a minha vida. Eu tenho fé para me colocar mais diante do Senhor, para dar mais um passo, para estar na presença dEle, para não negociar o Evangelho por nada. Nem pelo prazer da carne, nem por aquilo que me agrada, nem pelo meu desejo, nem por uma proposta do mundo. Eu decido servir ao Senhor. Eu decido entregar a minha vida por completo ao Deus que me curou. Existe um antes, existe um agora e existe o depois do encontro com Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer: agora eu sou uma nova criatura. João 1,12 vai dizer: agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Agora eu sou da família de Deus, Efésios 2,19. Agora eu sou salvo, João 5,24. Agora eu estou assentado em lugares celestiais, Efésios 2,6. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe um lugar separado, maravilhoso, especial, para nós desfrutarmos da presença de Deus, meu irmão. Não pense que esse é um culto comum. Sabe como é que tem que estar o nosso coração? Acelerado. A gente tem que chegar aqui e não preocupar com louvor, não preocupar com o irmão que está do lado, com quem está na frente, mas nós temos que nos prostrar ante a glória e a presença do nosso Salvador, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Agora eu vejo. Foi o que disse aquele homem. Antes eu era um cego, mas agora eu vejo. Número 3, já está na tela, né? Isto é a graça de Deus. Você pode repetir isso comigo? Isto é a graça. É a graça, porque Jesus não tinha necessidade nenhuma de curar o cego e nem de tocar em nossa vida. A graça que é de graça, a graça sublime, maravilhosa, a graça preciosa de Jesus, que faz coisas pela nossa vida, não porque Deus é obrigado a fazer. Tem muita gente obrigando Deus a fazer coisas. Eu determino isso, eu vou torcer o braço de Deus aqui. Deus tem a vontade dele, mas pela sua infinita graça e misericórdia, ele alcança a nossa história. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Graça é favor não merecido. Se nós vivemos numa sociedade meritocrática, onde aquilo que eu faço constrói, prepara, pavimenta a minha história, a graça de Deus é justamente o contrário, porque não é por nada que eu fiz, não é por mérito meu, não é pelo meu trabalho, não são por boas obras, não é pelo meu esforço, mas é o amor de Deus que foi derramado na cruz do Calvário sobre a minha e sobre a sua vida. Quem está em Cristo, não está debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, superabundou a graça de Deus. Somos justificados gratuitamente pelo Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Então, tudo que somos, tudo que fazemos, é por conta da graça de Deus. Mas sabe o que eu imagino? Eu imagino um cego que via tudo escuro na sua jornada. Eu me lembro que quando eu era criança, não mais agora, mas quando eu era criança, às vezes eu brincava de andar com os olhos fechados. Quem já fez isso? Mais ou menos. Eu tapava o olho assim e eu ia andando. E é interessante que nos primeiros passos você vai bem, não é? Você começa a caminhar bem, mas depois te dá uma sensação de impotência, de você estar perdido, você vai bater em alguma coisa, né? Ana tem sensibilidade à luz. Às vezes a gente está andando na rua, ela pega na minha mão e fala assim:
Vou fechar o olho, me conduz. Eu falo assim, misericórdia. Aí eu tô andando, ela não tô vendo nada, hein? Porque é uma experiência mínima, de segundos, de minutos. Mas aquele homem, meu irmão, ele não enxergava. A vida dele era assim. Ele já tinha um modus operandi de seguir a vida sem ver, na escuridão, nas trevas. E sabe o que eu acho interessante? Que para um cego não importa se ele está em Natal, se ele está em Mossoró, se ele está em Orlando, se ele está na Flórida, se ele está no Japão, se ele está na China, porque a geografia dele é a geografia do sentimento. O que importa para ele não é a localização, mas são as pessoas que ele ama e que ele confia. Já parou para pensar nisso? Ele pode estar do outro lado do mundo. Ah, mas é uma terra maravilhosa, linda, ele continua sem ver. Mas ele enxerga através do coração aqueles que de fato o amam, cuidam dele, oram por ele, o ajudam no dia a dia. E aquele homem teve a experiência talvez mais linda que qualquer pessoa pode ter. Ser tocada por Jesus e ser curada. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. E a partir da visão que Deus nos traz, eu preciso decidir proclamar o nome dele. Porque uma pessoa que se torna cega, uma pessoa que é cega de nascença, ou se tornou e recobra a visão, ela vai espalhar isso para todo mundo, sim ou não, gente? Ela vai sair correndo, vai fazer Lucineide. Eu era cego, mas eu conheci um homem. Jesus, ele me curou, ele fez algo na minha vida, na minha história. Ele está proclamando porque há um senso de urgência, há uma agitação interna, emocional, espiritual, que o leva a proclamar essa palavra. Eu preciso entender que o meu encontro com Jesus resulta num tempo de proclamação, num tempo de anúncio. Se alguém está abatido do meu lado, eu posso orar por ele, eu posso anunciar essa palavra. O nosso evangelho, ele não pode ficar limitado aqui às quatro paredes, meu irmão. Aqui é o carregador turbo do celular. Você chegou aqui, você adorou, você vai sair daqui avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, vivendo um despertar dele, para chegar lá no mundão e anunciar esse Jesus para todos aqueles que sofrem. Nós vivemos numa cidade imersa no sofrimento, de muitas maneiras, social, financeiro, psicológico, espiritual. Quantas pessoas estão do nosso lado pedindo socorro, pedindo ajuda. Só que, sabe o que acontece? Nós pensamos muito na nossa vida. Nós pensamos muito na nossa vida. E interessante que, às vezes que Deus nos oportuniza, e nós temos que buscar essa oportunidade de pregar para pessoas. Não sei quantos têm esse hábito de pegar um Uber e conversar com o Uber, de estar no ambiente e conversar com a pessoa, de lançar uma palavra. Eu diria, isso não está comprovado pelo IBGE não, mas que 80% das pessoas que eu tenho conversado, elas eram evangélicas e hoje estão desviadas do caminho de Deus. O último censo do IBGE demorou mais de 10 anos para acontecer, desde 2010 até a liberação dos últimos dados. Surgiu uma categoria nunca antes vista no Brasil, na história do Brasil, que é o evangélico não praticante. Antigamente a gente conhecia o católico não praticante. Agora surgiu uma nova categoria no censo do IBGE brasileiro, evangélico não praticante. Mas eu pergunto e termino com essa pergunta. Como é possível alguém que conheceu o amor, alguém que conheceu a graça, alguém que conheceu o poder, alguém que foi amado, que foi curado, que foi transformado, deixar de lado o amor da nossa vida? Ele é maior do que tudo, gente. Ele é maior do que o nosso time de futebol. Amém?
Ele é maior do que o nosso dinheiro. Ele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus.